Abandonado pelo dono, o cachorro vivia numa cabana, até que o chefe da máfia mudou sua vida. A chuva caía fina, insistente, transformando o chão em lama e as ruas da periferia de São Paulo em um labirinto de poças e luzes borradas. O cheiro de terra molhada misturava-se ao de lixo acumulado nos becos, e o vento frio cortava as esquinas com crueldade. Sob a proteção precária de uma cabana improvisada de tábuas velhas e lona puída, um cachorro de porte médio, pelagem castanha e olhar de quem já conheceu o abandono, assistia ao mundo passar. Baltazar não sabia contar o tempo, mas sabia contar batidas de coração entre uma esperança e outra, entre um carro que passava e outro que o ignorava. O olhar, sempre doce, agora parecia distante, como se buscasse explicação para a ausência daquele que um dia o acariciou e prometeu nunca deixá-lo. Suas costelas marcavam o corpo, e cada respiração era um esforço, mas ele não chorava, apenas esperava. Esperava como só um animal ferido consegue esperar. Naquela noite, o movimento parecia ainda mais intenso. Carros apressados, buzinas, vozes, risadas, gritos e a indiferença da cidade. A chuva impiedosa lavava tudo, menos a dor de Baltazar. Ele não conhecia nomes, mas sabia reconhecer intenções. Pessoas passavam, algumas desviavam o olhar, outras se encolhiam, poucas o fitavam com piedade, nenhuma parava. Até que um carro preto, grande e reluzente, desacelerou perto da viela. As luzes dos faróis cortaram a penumbra, iluminando a cabana improvisada e o corpo trêmulo do cachorro. O motor desligou. As portas se abriram com um clique suave, e dali saiu um homem que parecia não pertencer àquele cenário. Vittorio Mancini vestia um terno escuro impecável, sapatos engraxados e um sobretudo italiano que contrastava com a lama ao redor. Seus cabelos estavam perfeitamente penteados para trás, e a barba, rente, acentuava o queixo forte. Trazia nos olhos um mistério antigo, uma sombra que, em vez de afastar, atraía olhares curiosos. Era a personificação do poder silencioso, do controle absoluto e do segredo bem guardado. Ao seu lado, desceu do carro outro homem, mais jovem, sorriso fácil, postura relaxada, Enzo Braga. O motorista, assistente, confidente e amigo. Ele carregava um guarda-chuva grande, que abriu num gesto ensaiado, protegendo o patrão do aguaceiro. Vittorio parou diante da cabana, o olhar fixo em Baltazar. Por um momento, nada foi dito. O cachorro sentiu o peso daquele olhar diferente de todos os outros. Não era de pena nem de medo. Era de alguém que reconhecia a dor, mesmo sem palavras. Uma terceira figura, distante, observava tudo da entrada de um prédio ao lado. Olívia Bernardes, advogada, olhar atento, silhueta elegante envolta num casaco creme. Ela segurava a bolsa contra o peito, como quem se protege de um segredo ou de uma verdade prestes a ser revelada. Sabia quem era Vittorio Mancini, ou achava que sabia. Conhecia sua fama, o respeito que impunha, os rumores sussurrados nos corredores do escritório. Mas aquela cena, aquele homem parado sob a chuva diante de um cachorro abandonado, não se encaixava em nenhum dos perfis que ouvira. Vittorio se agachou, ignorando o barro que começava a manchar a barra da calça. Estendeu a mão devagar, sem pressa. Baltazar recuou um pouco, hesitante. O gesto era simples, mas carregava uma força invisível. Entre eles, o silêncio era absoluto, como se a cidade tivesse parado para assistir. Enzo ao fundo sorriu, balançando a cabeça. "Vai lá, amigão. Não morde, não", murmurou, mas só Baltazar podia ouvir o tom amigável. Enzo sempre enxergara além das aparências e sabia que por trás do ar implacável de Vittorio havia outras camadas. Camadas que poucos ousavam decifrar. Olívia continuava observando. Os olhos de Baltazar e Vittorio se encontraram, e por um instante algo mudou. O cachorro se aproximou devagar, cheirando o ar, sentindo o cheiro do couro, do perfume caro, mas também da humanidade rara que exalava daquele desconhecido. "Ele está com medo, senhor", Enzo falou baixo, quase num sussurro respeitoso. "Provavelmente foi deixado aí. Esses cachorros, eles não confiam mais." Vittorio não respondeu de imediato. Ajoelhou-se de vez, ficando à altura do animal. "Todos temos nossos motivos para desconfiar, Enzo." Sua voz era baixa, grave, quase uma confidência. A chuva apertou.
Gotas escorriam pelo rosto de Vitório, mas ele não parecia se importar. Tirou o lenço do bolso e, com delicadeza incomum, limpou os olhos de Baltazar. O cachorro fechou os olhos, sentindo o toque leve, e não recuou mais. O gesto foi pequeno, mas suficiente para que a cena ganhasse um significado diferente para cada um dos que a presenciaram. Olívia, do seu canto, sentiu um aperto no peito. Havia algo de profundamente triste e belo naquela imagem. O homem temido, o cachorro esquecido, a chuva como testemunha. Ela não sabia dizer por quê, mas sentiu vontade de se aproximar. Você vai mesmo levá-lo, chefe? Enzo perguntou baixinho, já acostumado às decisões imprevisíveis do patrão. Vitório fez um gesto afirmativo. Ele não pertence mais à rua. Ninguém deveria pertencer. Baltazar agora olhava para Vitório com olhos menos assustados. O medo ainda estava ali, mas misturado a uma esperança antiga, quase esquecida. Enzo se abaixou também e, com um assobio suave, estendeu um biscoito que trazia sempre no bolso. Ei, campeão, quer um presente? Baltazar hesitou, mas pegou o biscoito mastigando devagar, os olhos atentos a cada movimento daqueles dois homens. O vento parecia ter amainado, e a chuva agora caía mais fina, como se respeitasse o momento. Vitório tirou o casaco e enrolou o cachorro com ele, protegendo-o do frio. Vamos para casa, amigão. Enzo abriu a porta traseira do carro, ajeitou uma manta sobre o banco de couro e, com cuidado, ajudou Baltazar a subir. O cachorro se acomodou, ainda desconfiado, mas sem resistência. A porta se fechou, abafando o som da rua. Olívia, escondida atrás da coluna, sentiu o coração disparar. Por que aquele gesto a impressionava tanto? Porque, entre todas as coisas que ouvira sobre Vittorio Mancini, era aquela imagem que ficaria marcada em sua memória. No interior do carro, o silêncio era confortável. Enzo dirigia devagar, atento ao retrovisor. Vittorio olhava pela janela, o rosto sério, perdido em pensamentos. Baltazar, enrolado na manta, olhava para o novo dono com olhos de quem ainda não compreendia o que estava acontecendo. Enquanto o carro atravessava as ruas molhadas em direção ao centro, a cidade parecia outro mundo, distante e indiferente. Os prédios altos, as luzes dos postes, o vai e vem das pessoas, tudo continuava igual, menos para aquele cachorro e para aquele homem. No escritório de advocacia, Olívia se demorou antes de entrar. Ficou olhando para a rua vazia, sentindo um misto de inquietação e curiosidade. Conhecia Vitório há 2 anos. Sabia de sua fama de implacável, de sua discrição, de sua capacidade de resolver problemas que ninguém mais conseguia. Mas nunca o vira vulnerável, nunca o vira humano. No fundo, ela também carregava cicatrizes. Um passado difícil, uma infância cheia de incertezas. O amor pelos animais era seu refúgio, sua forma de acreditar que havia bondade no mundo. Aquela noite, sem que soubesse, mudaria tudo. Enzo, enquanto dirigia, olhou para o banco de trás e sorriu. Sabe, chefe, cachorro entende mais de gente do que a maioria pensa. Se ele te aceitou, é porque enxergou algo bom aí dentro. Vitório não respondeu. Apenas acariciou a cabeça de Baltazar, sentindo o calor do animal contra sua mão gelada. No apartamento de Vitório, o contraste era gritante. Mármore, quadros caros, móveis de design, janelas enormes com vista para a cidade. Mas apesar do luxo, o ambiente era frio, quase impessoal. Paredes brancas, poucos objetos pessoais, nada que denunciasse quem era o verdadeiro dono daquele império silencioso. Baltazar entrou devagar, farejando cada canto, os olhos atentos a qualquer movimento. Vitório o deixou livre, observando de longe, respeitando seus limites. Aqui é sua casa agora, falou a voz baixa. Enzo foi até a cozinha, pegou um pote d'água e uma tigela de ração. Vai se acostumar rápido, chefe. Cachorro sente quando é bem-vindo. Vitório sentou-se na poltrona, afrouxou a gravata e ficou olhando para o cachorro perdido em lembranças que nunca compartilhava com ninguém. Na manhã seguinte, a notícia correu entre os funcionários. O chefe trouxera um cachorro da rua para casa. Especulações começaram. Uns diziam que era fraqueza, outros que era estratégia. Ninguém sabia ao certo, mas todos sentiram que algo estava mudando. Olívia chegou cedo ao escritório. Trazia na bolsa um pacote de biscoitos para cachorro. Não sabia se teria coragem de perguntar, mas precisava entender. Aquela cena do homem e do cachorro não saía de sua cabeça.
Vitório entrou pouco depois, como sempre, pontual, impecável. Cumprimentou todos com um aceno polido. Os olhares se cruzaram. Ele percebeu o interesse dela, e ela percebeu a muralha invisível que o cercava. No elevador, sozinhos, o silêncio era denso, mas não desconfortável. "Vi o que o senhor fez ontem", Olivia arriscou, a voz firme. Vitório apenas assentiu. "Às vezes é preciso fazer o que é certo, mesmo que ninguém entenda. Nem sempre é fácil", ela respondeu, lembrando-se de suas próprias escolhas difíceis. "Nunca é", ele completou, olhando nos olhos dela por um instante que pareceu eterno. O elevador chegou ao andar da diretoria. As portas se abriram e o momento se desfez. Cada um seguiu para seu lado, mas uma ponte invisível havia sido lançada entre eles. No fim do dia, Enzo esperava por Vitório na garagem. Trazia Baltazar no banco da frente, o cachorro já mais limpo, com um lenço azul amarrado no pescoço. "Ele gostou do banho, chefe. E do sofá também. Acho que vai dar trabalho para tirar ele de lá." Vitório sorriu, raro, discreto. "Que bom que alguém se sente em casa." Olivia apareceu na porta do prédio, hesitante. Enzo acenou, chamando-a. "Quer conhecer o novo amigo da firma?" Ela se aproximou devagar, os olhos brilhando de expectativa. Baltazar, ao vê-la, abanou o rabo, tímido, mas receptivo. Olivia se agachou e, com um sorriso genuíno, ofereceu um biscoito. "Para você, campeão. A vida pode ser dura, mas ainda existem dias bons." Vitório observou a cena, sentindo algo se aquecer dentro de si. Talvez esperança, talvez saudade de um tempo em que acreditava que a vida poderia ser diferente. A noite caiu sobre a cidade, e pela primeira vez em muito tempo, Baltazar dormiu tranquilo, protegido, sentindo que finalmente não estava mais sozinho. Mas no silêncio dos corredores e dos olhares curiosos, crescia uma pergunta não dita. Por que um homem como Vitório Mancini, temido e respeitado, se importaria tanto com um cachorro abandonado? O que havia por trás daquele gesto inesperado? E para todos ali ficou claro, aquela história estava apenas começando. A escuridão da noite parecia ter sido lavada pela tempestade quando Baltazar entrou pela primeira vez no apartamento de Vitório Mancini. Não era só o cachorro que estava fora do lugar ali. O cheiro de couro e madeira polida contrastava com o odor úmido e selvagem de Baltazar, que hesitava nos primeiros passos sobre o mármore frio e reluzente. As janelas amplas mostravam São Paulo acesa, impassível, enquanto dentro daquele refúgio nas alturas, duas solidões se encontravam. Vitório observava tudo em silêncio, a postura rígida de quem comanda, mas o olhar ligeiramente abrandado. Ele acompanhava Baltazar com um misto de curiosidade e inquietação, como se aquele animal pudesse, de algum modo, revelar um pedaço do próprio passado que ele tentava manter enterrado. O cachorro farejou os cantos, roçou o focinho na quina do sofá e, sentindo-se observado, recuou para perto da porta, os olhos grandes, atentos, prontos para fugir. Enzo, que havia subido com eles, quebrou a tensão com seu jeito leve. "Saia, grandão, aqui tem comida de verdade, hein?" falou agachando-se e tirando do bolso um biscoito canino. Baltazar hesitou, farejou o ar e, depois de um segundo de dúvida, avançou de mansinho, aceitando o agrado. Enzo sorriu, olhando de canto para Vitório. "Parece que ele gostou de você, chefe. Vai ver, você ainda tem jeito para coisa." Vitório não respondeu, limitando-se a um aceno quase imperceptível. Mas quando Baltazar deitou-se aos pés dele, ainda desconfiado, algo se quebrou no silêncio. O homem que há anos não permitia aproximações, agora abrigava em casa um ser frágil e marcado pelo abandono, como ele próprio fora um dia. No dia seguinte, Olivia Bernardes chegou cedo ao escritório. O noticiário, como sempre, estava repleto de especulações sobre o império de Vitório. Ela caminhava pelos corredores com passos seguros, os saltos ecoando, o rosto mascarado pela serenidade profissional. Mas por dentro, uma tempestade de perguntas. Algo na cena da noite anterior, quando viu Vitório recolher Baltazar da rua, não saía de sua cabeça. Quando entrou na sala, encontrou Vitório junto à janela. Um café intocado à mesa e Baltazar deitado, ainda um pouco sujo, mas mais animado, lambendo as patas. Olivia se abaixou, estendendo a mão com cautela, e sorriu ao ver o cachorro se aproximar. "Olá, campeão", disse a voz doce, diferente da firmeza habitual com clientes e adversários. Vitório acompanhou a troca com olhos atentos.
Ele teve sorte, murmurou quase para si mesmo. Nem todos têm. Olivia ergueu o olhar, tentando decifrar as camadas por trás daquela frase. Nem todos, mas alguns ainda podem ter. Ela passou a mão pela cabeça de Baltazar, sentindo a fragilidade do animal e algo mais. Um elo silencioso entre ela e o chefe. Um convite, talvez, para tentar entender o que realmente se passava ali. As horas seguintes trouxeram uma rotina estranhamente caseira, para aquele apartamento sempre tão impessoal. Olivia, aproveitando uma pausa entre reuniões, buscou água fresca e improvisou uma tigela para Baltazar. Enzo apareceu com uma coleira nova e uma caixa de brinquedos. Os três, cada um a seu modo, se surpreendiam com a forma como o cachorro preenchia a casa, e também o tempo, os silêncios, os olhares antes evasivos. Mas nem todos viam a chegada de Baltazar com bons olhos. No final da tarde, Enzo esperava Vitório na garagem, enquanto o chefe se despedia de Olivia com um aceno. O motorista olhou ao redor, certificando-se de que estavam a sós, e então se aproximou, a voz baixa. Chefe, preciso te dizer, o pessoal da família já está comentando. Dizem que você está mudando, ficando mole, que isso do cachorro pode ser perigoso. Vitório estreitou os olhos, a mandíbula tensa. Eles não sabem nada, Enzo. Eles não precisam saber, mas sentem. Já ouvi boato de que o Ricardo está de olho, querendo entender essa sua nova fase. Enzo fez uma pausa, procurando as palavras. Só acho que é bom ficar atento. Vulnerabilidade não é bem-vinda nesse nosso mundo. O senhor sabe. Vitório assentiu, mas não disse mais nada. Voltou para o elevador com o peso do alerta martelando por dentro. A porta se fechou e por um instante ele encarou o próprio reflexo. O terno impecável, o olhar severo, mas agora uma sombra nova atravessando o rosto. Vulnerabilidade. Era isso que sentia? Ou seria apenas humanidade tentando emergir depois de anos de autoproteção? Naquela noite, Olivia não conseguia dormir. O apartamento dela era pequeno, aconchegante, repleto de livros e plantas. Mas a cabeça girava em torno de Vitório e Baltazar. Por que aquele homem, conhecido pela frieza, se importara tanto com um cachorro de rua? Seria apenas caridade ou havia algo mais? Ela se lembrou do passado difícil, das vezes em que também se sentiu invisível. Talvez fosse por isso que se sentia tão tocada e tão inquieta. Na manhã seguinte, decidiu chegar mais cedo ao escritório de Vitório. Tinha em mente conversar, entender, talvez até ajudar, mas ao entrar, algo a fez hesitar. Sobre a mesa de Vitório, entre pilhas de papéis, um envelope grosso e antigo, com letras quase apagadas, um nome diferente, um endereço estrangeiro. Movida por impulso, Olivia deslizou os dedos sobre o envelope, sentindo o peso dos papéis ali dentro. Escutou passos e, rapidamente, recuou. O chefe entrou, o rosto fechado. Ela se recompôs, tentando disfarçar a curiosidade. Veio cedo hoje? Não consegui dormir, respondeu ela sincera. Vitório fez um gesto para que ela sentasse. Baltazar, jamais à vontade, pulou no sofá e se aninhou ao lado de Olivia, que sorriu, sentindo um calor inesperado crescer dentro do peito. Ele está se adaptando, disse olhando para Vitório, mas ainda assusta fácil. Acho que ficou muito tempo na rua. Eu também, murmurou Vitório. Olivia se surpreendeu com a confissão. Às vezes ainda assusto fácil. A conversa foi interrompida por uma ligação urgente. Vitório atendeu, voz fria, olhos fixos na janela. Sim, entendi. Cuidem disso. Desligou. Olhou para Olivia e por um segundo a fachada impenetrável se desfez. O mundo lá fora não costuma perdoar quem mostra o que sente. Olivia quis perguntar mais, mas se conteve. Havia algo frágil e perigoso naquele momento. No fim da tarde, a tensão pairava no ar. Enzo entrou apressado, o rosto preocupado. Chefe, o Ricardo está aí embaixo. Quer falar contigo. Sozinho. Vitório lançou um olhar para Baltazar, que agora parecia inquieto, andando em círculos próximos à porta. Fique com ele, disse a Olivia, saindo com passos decididos. O corredor pareceu mais longo do que nunca. Ricardo esperava na garagem, sorriso falso, mãos nos bolsos do casaco cinza. Vitório, meu amigo, começou Ricardo. Estão dizendo que você anda sentimental. Não é bom para os negócios, você sabe. Meu coração não é da sua conta, Ricardo, respondeu Vitório seco. Talvez não. Mas o de todos nós está em jogo, sempre.
Ricardo deu um passo à frente, a voz ameaçadora sob a superfície. Cuidado com o que você deixa entrar na sua vida. Às vezes, o que parece inofensivo é o que mais nos destrói. Vitório manteve o olhar firme, mas por dentro sentiu a ameaça vibrar. Não era só sobre negócios. Era sobre mostrar ou não mostrar fraqueza. Sobre confiar em pessoas, em animais, em si mesmo. Enquanto isso, no apartamento, Olívia tentava acalmar Baltazar, que agora rosnava baixinho, farejando a porta. Ela se abaixou, puxou o cachorro para perto, sentindo a pulsação acelerada do animal. Está tudo bem, garoto. Ele vai voltar, prometo. Mas ela própria não tinha certeza. Quando Vitório voltou já era noite. Encontrou Olívia sentada no tapete, Baltazar deitado com a cabeça no colo dela. Os olhos de ambos se voltaram para ele, como se pedissem garantias, proteção, respostas. Mas Vitório sentia o peso do mundo sobre os ombros. Mais tarde, já sozinho, Vitório sentou-se na poltrona da sala, o olhar perdido na cidade iluminada. Baltazar, percebendo a tristeza do dono, aproximou-se devagar, pousando a cabeça nos pés dele. Por um segundo, Vitório permitiu-se um gesto raro. Acariciou o cachorro, sentindo a respiração quente e confiante do animal. Uma lembrança distante lhe veio. Infância, abandono, promessas feitas ao vento. Mas o momento de paz foi quebrado por um estrondo vindo do corredor. Baltazar pulou assustado, correu até a porta e, num instante de pânico, escapou por uma fresta mal fechada, sumindo pelo prédio. Vitório demorou a reagir, atordoado, e Olívia correu até ele, o desespero estampado no rosto. "Ele fugiu!" gritou ela, já pegando a bolsa. "Eu vou atrás, não podemos perder ele agora." Vitório sentiu o peito apertar. "Enzo!" chamou pelo telefone. "Preciso de você aqui agora." Enquanto Olívia descia as escadas em busca de Baltazar, Vitório travava uma batalha interna. Ele queria correr também, mas sabia que não podia mostrar fraqueza, nem mesmo para si. No fundo, sentia medo. Medo de perder o pouco de humanidade que tinha resgatado. E também medo de que Baltazar, assim como ele, nunca encontrasse um verdadeiro lar. A noite engoliu Olívia e Enzo nas ruas, cada um procurando por Baltazar, chamando seu nome entre carros, becos e esquinas molhadas. O cachorro, assombrado pelos fantasmas do abandono, corria sem rumo, guiado apenas pelo instinto de sobrevivência. A cidade, indiferente, continuava a pulsar. No apartamento, Vitório ficou sozinho, olhando para a porta escancarada. Pela primeira vez em anos, o silêncio incomodava, ferindo como um segredo impossível de confessar. Ele percebeu que, ao tentar salvar Baltazar, talvez estivesse tentando salvar a si mesmo. Mas o destino, esse velho conspirador, ainda guardava cartas na manga para todos eles. E agora, será que Baltazar será encontrado a tempo? Até onde Olívia irá para proteger o que acredita ser justo? E Vitório, será capaz de enfrentar seus próprios fantasmas antes que seja tarde? Se você quer acompanhar cada detalhe dessa história cheia de emoções, redenção e segredos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Os próximos capítulos vão te surpreender e emocionar. Abandonado pelo dono, o cachorro vivia numa cabana, até que o chefe da máfia mudou sua vida. A noite caiu pesada sobre São Paulo, espremendo as últimas luzes nos vidros das janelas, como se até a cidade sentisse medo de tudo o que podia acontecer. Era uma sexta-feira de tempestade, dessas que fazem os carros diminuírem a velocidade e os olhares se perderem na água escorrendo pelas calçadas. O ar saturado de eletricidade parecia prenunciar que algo estava para se romper. No apartamento de Vitório Mancini, no 23º andar, o silêncio era denso. Baltazar, agora limpo e com a pelagem brilhando, dormia encolhido aos pés do sofá, enquanto Olívia Bernardes, sentada à mesa de jantar, folheava alguns papéis com a testa franzida. O som do relógio na parede se misturava ao das gotas batendo no vidro. Enzo Braga, inquieto, andava de um lado para o outro, mexendo no celular. A noite parecia querer gritar, mas se continha. Vitório, de pé diante da janela, observava o horizonte encoberto. Ele segurava um copo de uísque com as mãos firmes, porém os olhos pareciam distantes, como se buscassem uma resposta para perguntas antigas. "Você vai mesmo sair essa noite?" perguntou Enzo, a voz baixa, cautelosa, como quem teme acordar um monstro adormecido. Vitório não respondeu de imediato.
Apenas virou o rosto, encarando Enzo com aquele olhar que misturava autoridade e tristeza. Então falou: "Não tenho escolha." Olivia levantou os olhos dos papéis. Havia algo na postura dele, uma tensão que ela nunca tinha visto antes. Ela sentiu um impulso de ir até ele, de perguntar o que o perturbava tanto, mas se conteve. O silêncio entre eles era como uma ponte suspensa sobre um abismo. Qualquer palavra errada e tudo poderia desabar. Baltazar ergueu a cabeça, farejando o ar. O cachorro sentia o clima estranho, a inquietação das pessoas à sua volta. Um leve rosnado escapou de sua garganta, não de ameaça, mas de alerta. De repente o interfone tocou, alto, cortando o silêncio. Enzo foi atender. A voz do porteiro trêmula anunciou: "Senhor Vitório, tem um homem lá embaixo. Diz que precisa falar com o senhor. Agora." Vitório ficou imóvel. Apenas um músculo pulsou em sua mandíbula. Olivia sentiu o coração acelerar e Baltazar se encolheu ainda mais. "Diga que suba", ordenou Vitório sem hesitar. Olivia se levantou, inquieta. "Tem certeza?" murmurou ela. Ele não respondeu, mas o olhar era definitivo. Olivia sabia reconhecer quando a batalha já estava perdida antes mesmo de começar. O elevador demorou uma eternidade. O som mecânico dos cabos, os números subindo, tudo parecia acontecer em câmera lenta. Enzo abriu a porta antes mesmo do visitante tocar a campainha. Um homem alto, de terno cinza escuro, entrou. Era Marco Bellini, um dos rivais de Vitório no submundo financeiro, e alguém que não aparecia sem motivo. A tensão era palpável. Marco entrou devagar, quase desafiando, e lançou um olhar rápido para Baltazar, que rosnou baixo. O cachorro, mesmo assustado, não tirava os olhos do estranho. "Que surpresa encontrar você com um cachorro", ironizou Marco, sorrindo de canto. Vitório não respondeu. Só ficou de pé, firme, como quem desafia uma tempestade. "Não vim aqui para brincadeiras", disse Marco, finalmente. "Você está mudando, Vitório. Ficando mole. Isso preocupa muita gente." Olivia sentiu um calafrio. Enzo se posicionou de modo protetor, mas foi ignorado. "Cuidado com o que diz", avisou Vitório, a voz baixa como trovão distante. "Cuidado você", rebateu Marco. "O cachorro é só o começo. Todo mundo percebe as rachaduras. O submundo não perdoa fraqueza." A discussão foi subindo de tom. Palavras afiadas, acusações veladas, ameaças camufladas sob sorrisos gelados. Baltazar, acuado pelo clima, começou a tremer. Sentiu-se de volta à cabana, abandonado, sem saber para onde correr. Num momento de gritos e portas batendo, Baltazar se assustou. Num impulso, correu para o corredor, a coleira se soltou da mão de Olivia. Ela tentou segui-lo, mas ele já disparava pelo hall, sumindo no elevador aberto por um vizinho distraído. "Baltazar!" ela gritou, mas a porta se fechou. O apartamento virou um caos. Vitório parou, pálido. Por um instante, parecia o menino perdido que um dia fora. Mas logo a expressão dura voltou. Enzo correu atrás, Olivia logo atrás dele, o coração disparado, a culpa queimando no peito. Lá fora a tempestade era ainda mais cruel. Baltazar, encharcado e desnorteado, correu pelas ruas, guiado apenas pelo instinto de sobrevivência, o mesmo que o salvara tantas vezes. Desviava de carros, se escondia de pessoas, o medo estampado nos olhos. Olivia saiu sem pensar. Pegou o guarda-chuva, esqueceu o casaco e desceu as escadas correndo, pois o elevador demorava. O porteiro tentou detê-la, mas ela nem ouviu. Enzo foi atrás, usando o celular para acionar as câmeras do prédio, em busca de qualquer pista. O tempo parecia brincar com eles. Relâmpagos cortavam o céu, trovões faziam o chão tremer. Cada segundo era uma agonia. Baltazar seguiu correndo, cruzando ruas, entrando em becos, até que exausto escorregou na lama e caiu. O corpo doía, uma das patas sangrava. Olhou em volta, tudo rodando, e finalmente se deixou cair junto ao portão de uma casa desconhecida. Olivia, guiada mais pelo coração do que pela razão, reconheceu a silhueta do cachorro debaixo da chuva, perto da praça onde o tinham encontrado pela primeira vez. Correu até ele e ajoelhou-se na lama sem se importar com o próprio estado. "Calma, querido. Eu estou aqui", disse, a voz embargada. Baltazar tentou se levantar, mas a dor era forte demais. Olivia o pegou nos braços, sentindo o peso do animal e do momento. O cachorro a olhou, olhos grandes, assustados, mas havia ali um brilho novo.
confiança, gratidão. Ela o levou para debaixo de uma marquise. Ligou para Enzo, pediu que trouxesse o carro. Enquanto esperava, acariciou o focinho dele, sentindo o frio da chuva e o calor do afeto. Você vai ficar bem, eu prometo. Enquanto esperava, Olivia lembrou-se dos papéis que tinha encontrado, das conversas truncadas entre Vitório e Enzo, dos silêncios pesados. Havia algo mais ali, algo que ligava Vitório àquele cachorro de maneira profunda. E de repente tudo fez sentido. No porta-documentos de Baltazar, pendurado à coleira desde o resgate, havia um papel antigo, dobrado e meio borrado pela água. Olivia abriu, curiosa. Era uma foto antiga de um menino de olhos tristes, sentado numa calçada, abraçando um cachorro semelhante a Baltazar. No verso, uma frase em italiano, quase apagada. Família não é sangue, é chi ti resta quando tutti vão via. Família não é sangue, é quem fica quando todos vão embora. O choque percorreu seu corpo como um raio. Ela reconheceu o menino. Era Vitório, anos antes. A mesma expressão, o mesmo olhar perdido, o mesmo abandono. Enzo chegou com o carro. Olivia, ainda atordoada, entrou com Baltazar nos braços. Enzo perguntou se Baltazar estava bem, mas ela só conseguiu balançar a cabeça. O segredo era maior do que qualquer palavra naquele momento. No apartamento, Vitório aguardava agora sozinho. Marco já tinha ido embora, mas o estrago ficara. O medo estampado em sua postura, o passado batendo à porta. Quando Olivia entrou molhada, suja e ofegante, trazendo Baltazar, Vitório não conseguiu esconder a emoção. Os olhos dele, sempre frios, se encheram de lágrimas contidas. Ele está bem, murmurou Olivia, depositando o cachorro no tapete. Mas você precisa me contar a verdade. Vitório respirou fundo. O silêncio se instalou, pesado. Olivia sentou-se à sua frente, segurando a foto que encontrara. É você, não é? Perguntou, mostrando a imagem. Vitório fechou os olhos, vencido. E então, como quem desaba, começou a falar. Contou sobre o abandono, sobre a infância difícil na Itália, sobre a família que o deixou para trás, sobre o cachorro que foi seu único amigo. Contou como aprendeu a sobreviver na rua, como decidiu nunca mais depender de ninguém, até encontrar Baltazar. Eu vi nele o mesmo olhar que eu tinha, disse, a voz embargada. O mesmo medo, a mesma esperança. Olivia sentiu as lágrimas correrem, não de tristeza, mas de empatia. Enzo, ao fundo, ficou em silêncio, respeitando o momento. Você não está mais sozinho, Vitório, murmurou Olivia, segurando a mão dele. Baltazar, deitado, olhou para os dois, como se entendesse que, finalmente, alguém tinha entendido o que era ser abandonado e encontrado. Lá fora, a tempestade começava a passar. As luzes da cidade voltavam a brilhar, refletindo esperança nas janelas. Ninguém ali era mais o mesmo. O passado, enfim, tinha sido exposto à luz, e naquele instante todos sentiram. Família é quem fica quando tudo parece perdido. E com essa verdade, a vida deles começava finalmente a mudar. O sol nasceu tímido naquela manhã, quase como se pedisse licença para iluminar as ruas onde a noite anterior havia deixado cicatrizes. A tempestade, que havia transformado São Paulo em um cenário de suspense, agora dava lugar a uma brisa morna e promissora. As poças d'água refletiam o céu renovado, e no asfalto ainda úmido, pegadas de cachorro desenhavam uma trilha de esperança. Baltazar descansava encolhido sobre um cobertor macio em um canto da sala iluminada pelo dourado do amanhecer. O cheiro de café fresco preenchia o ambiente, misturado ao aroma de pão quente e às notas suaves de um perfume feminino. Olivia, de joelhos ao lado dele, passava as mãos, agora tão familiares, sobre o pelo castanho. Seus olhos brilhavam com um tipo de ternura que só quem já sentiu dor reconhece. Naquela mesma sala, Vitório Mancini observava em silêncio. A expressão, antes marcada por dureza, agora exibia rachaduras de humanidade. O homem que um dia fora temido por todos parecia finalmente vulnerável. Havia algo diferente em seu olhar, uma gratidão silenciosa, quase infantil. Baltazar, por sua vez, já não tremia de medo ao menor movimento. O olhar, antes perdido, agora encontrava abrigo nos gestos de Olivia e no tom grave, mas gentil, de Vitório. Quando Enzo entrou sorrindo com o jornal debaixo do braço, Baltazar balançou o rabo, não com desconfiança, mas com alegria sincera.
Pela primeira vez desde o abandono, ele se sentia em casa. A noite anterior havia sido um divisor de águas. O medo de perder Baltazar trouxe à tona não apenas os segredos de Vitório, mas também suas cicatrizes. Diante de Olívia, ele finalmente contou tudo. Falou da infância deixada para trás, do abandono que moldou sua desconfiança, de como construiu muralhas em torno do próprio coração. Revelou que, ao encontrar Baltazar, vira no cachorro o reflexo de suas próprias feridas, e que, ao tentar salvar aquela vida, buscava, talvez inconscientemente, salvar a si mesmo. Olívia escutou em silêncio, os olhos marejados. Não era mais a advogada que julgava os fatos friamente. Agora, era alguém capaz de enxergar além dos rótulos. Viu o chefe da máfia, mas viu também o menino abandonado. Viu o homem poderoso, mas viu o ser humano frágil, com medo de amar e ser amado. Enzo, fiel como sempre, aproximou-se de Vitório após a confissão. A vida não precisa ser só sobre medo, chefe, disse num tom de amigo. Às vezes, é preciso deixar alguém entrar. Vitório sorriu pela primeira vez sem reservas. O círculo de confiança, tão fechado por anos, enfim se abria. O tempo passou. Dias de sol e noites tranquilas começaram a preencher o apartamento antes silencioso. Baltazar, gradualmente, perdeu o medo de portas fechadas e ruídos repentinos. Com Olívia, aprendeu que carinho não era promessa vazia. Com Vitório, aprendeu que até corações endurecidos podiam mudar. E com Enzo, descobriu que a lealdade era um tipo de amor que não pede nada em troca. Mas nem tudo era fácil. O passado, como sombra persistente, tentava invadir o presente. A organização, desconfiada da mudança de Vitório, fez perguntas. Um antigo rival tentou usar Baltazar como moeda de troca. O perigo rondou, mas foi enfrentado com coragem e união. Dessa vez, Vitório não estava sozinho. Olívia e Enzo se tornaram escudo e bússola, ajudando-o a reescrever a própria história. A transformação foi lenta, mas visível. Vitório começou a delegar o poder, a confiar mais, a tratar seus negócios com ética renovada, inspirado pela força discreta de Olívia. E, surpreendentemente, passou a apoiar ativamente projetos de proteção animal, usando sua influência para transformar vidas além da de Baltazar. Olívia, por sua vez, encontrou força para confrontar seus próprios fantasmas. O passado difícil já não a definia. Agora ela era agente ativa de mudanças, não só na vida de Vitório, mas também na de muitos outros animais resgatados. O amor que sentia por Baltazar era espelho do que começava a sentir por Vitório, profundo, paciente, construído sobre confiança e respeito. Enzo, antes inquieto por dentro, viu seu papel crescer. Percebeu que lealdade não era submissão, mas escolha diária. Tornou-se ponte entre mundos, ajudando Vitório a se aproximar das pessoas e das causas certas, e no processo aprendeu que mudar é possível, mesmo para quem acha que o destino já está traçado. No centro de tudo, Baltazar floresceu. O cachorro magro e triste que um dia vagou pelas ruas, agora corria livre no jardim do novo lar. Brincava, pulava, recebia carinho sem medo. Era o símbolo de tudo o que aquele trio havia conquistado. A certeza de que ninguém, nem animal, nem pessoa, está condenado ao abandono. Certa tarde, em meio a risadas e brincadeiras, Vitório olhou para Olívia e Enzo. O sol dourava os cabelos dela, e Baltazar, deitado entre eles, parecia sorrir. Vitório respirou fundo, sentindo o peito leve como há anos não sentia. Você acha que ele já se esqueceu do passado? Perguntou Olívia, acariciando Baltazar. Acho que ele aprendeu a viver com ele, respondeu Vitório, a voz serena. E nós também. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era um silêncio cheio de promessas, de novos começos, de laços criados não pelo acaso, mas por escolhas feitas dia após dia. Naquela noite, enquanto Baltazar dormia tranquilo ao pé da cama, Vitório escreveu uma carta. Não era para nenhum rival, nem para fechar negócios. Era para si mesmo, uma carta de despedida do homem frio e solitário que um dia foi, e de boas-vindas ao homem que finalmente se permitia amar. O tempo passou. O apartamento antes sombrio se encheu de vida. Flores nas janelas, risadas nos corredores, cheiro de comida caseira. Baltazar, agora saudável e confiante, tornou-se mascote não só da casa, mas de todos que cruzavam aquele lar. As visitas aumentaram, os amigos se multiplicaram,
E em cada história, Baltazar era lembrado como símbolo de esperança. Olívia e Vitório, juntos, passaram a dedicar parte de seu tempo a causas sociais, resgatando não só animais, mas também pessoas à margem. O amor deles cresceu, não como paixão avassaladora, mas como laço firme, construído dia a dia, gesto a gesto. Enzo, enfim, encontrou paz e coragem para sonhar com uma vida menos cinzenta. Baltazar nunca esqueceu o cheiro da chuva, nem o frio do abandono. Mas agora, para cada lembrança difícil, havia um novo afago, um novo lar, uma nova esperança. Ele ensinou àqueles humanos que recomeçar é possível e que às vezes basta uma chance. E talvez seja por isso que essa história mexa tanto com quem a escuta. Porque, no fundo, todos nós já fomos Baltazar. Todos já sentimos medo do abandono. Todos já buscamos um lugar para chamar de lar. Todos já precisamos de um olhar de compaixão. Se você chegou até aqui, talvez seja porque algo nessa trajetória tocou o seu coração. E é por isso que quero te convidar. Compartilhe nos comentários se você já viveu um momento de recomeço ou se algum animal já mudou a sua vida. Deixe seu like se acredita que todos merecem uma segunda chance. Humanos e animais. Inscreva-se no canal para não perder histórias assim, que aquecem o coração mesmo nos dias mais difíceis. E ative o sininho para receber cada novo capítulo de esperança e transformação. No fim das contas, Baltazar não só encontrou um lar, ele construiu uma família, assim como cada um de nós pode construir, a cada escolha, a cada ato de amor, a cada recomeço. Porque a vida, mesmo quando parece dura e cinzenta, sempre reserva um raio de sol para quem acredita. E enquanto houver histórias como a de Baltazar, haverá sempre uma razão para acreditar em finais felizes. Obrigado por viver essa jornada com a gente. Até a próxima.